Tchau, estamos no ar com a nossa segunda aula do Mandarim Live, que não é nem segunda nem live. Por que eu estou explicando isso? Eu já fiz essas lives numa sexta-feira aí qualquer. Quem participou, quem não, mas acontece que o vídeo ficou muito ruim, a gente teve quedas na internet e por causa disso eu estou regravando essas aulas. Então essa aula era para ser ao vivo, mas hoje é uma gravação para melhorar a qualidade do vídeo que vai ficar disponível no YouTube. Antes eu não deixava disponível, agora eu resolvi deixar disponível. E essa não é a segunda aula, porque eu estou gravando isso entre a 7ª e a 8ª live. Então, talvez você tenha que ter esperado, mas agora se você está no futuro, no meu futuro, você vai ter todos esses vídeos aí disponíveis. Então você tem que assistir esse vídeo depois da aula 1. A aula 1 é a aula de pinyin, que a gente fala de pronúncia, e a aula 2 é a aula de tons. Se você estava navegando no YouTube por acaso caiu nesse vídeo, então o projeto é toda sexta-feira, 3 da tarde, tenho uma aula aqui com um assunto que dá na cabeça, eu vou seguindo a progressão e depois eu vou com assuntos aleatórios, ensinando chinês, mandarim de graça. Para você saber das lives, você tem que se cadastrar, mandar o seu e-mail no link que eu vou deixar aqui nos comentários e você vai poder participar da lição de casa e tudo mais. Esse vídeo é uma sequência do pinyin, então eu recomendo que você assista o pinyin e os tons. E aí vamos lá, vamos começar aqui nessa live que é gratuita. Toda sexta-feira eu tenho 3 regras. 3 regras que são tirar dúvidas, levar o estudo a sério e não seja egoísta. O que são essas? Vou até trocar isso aqui, que o estudo a sério tem que vir antes de tirar dúvidas, tá? Então eu vou deixar a partir de hoje, levar o estudo a sério vem antes e tirar as dúvidas vem depois. O que é? Levar o estudo a sério é o seguinte, a minha longa jornada de professor, longa assim, 7 anos, 8 anos dando aula, eu percebi que você tem 2 tipos de aluno, os que estudam, os que se dedicam, e os que não se estudam e não se dedicam. Qual é o que tem melhor resultado com o mandarim? Os que se dedicam, claro. Tem aluno que só pega no livro na sala de aula, ele só lembra do mandarim quando está em aula, a aula é fácil, ele entende tudo, mas ele não pratica. Então, para mim, essa pessoa não está levando o estudo a sério, você tem que se dedicar todos os dias. Se você quer chegar à fluência, você quer conseguir falar mandarim, você tem que passar um tempo estudando diariamente, simulando a imersão. É assim que a gente aprende idioma, tentando conversar, tentando falar. Não é só assistindo a aula do professor, falar, já entendi e agora eu já vou saber falar. Não é assim. Então, se você não vai levar o estudo a sério, se você não quer estudar além dessas aulas que eu estou dando aqui, ou se você não estuda em outro lugar, não pega no chinês mais de 3 vezes na semana, eu quero que você, pelo menos, não diga que aprendeu chinês comigo, porque provavelmente seu chinês não vai ficar bom assim. Isso é sério, depende muito mais de você do que de mim. Eu vou passar aqui conhecimento mastigado, sem toda complicação, é de uma pessoa que já aprendeu chinês, para quem não aprendeu, que está tentando aprender, e isso é simples, mas você tem que fazer a sua parte. Então, a primeira regra é levar o estudo a sério, leva o estudo a sério, estuda todos os dias, faz a lição de casa. A segunda é tirar dúvida. Não tenha dúvida. Você não sabe o quanto eu aprendi chinês tirando dúvidas que eu tinha sobre o mandarim. Do sentido de, eu estou na dúvida se aquela palavra é no primeiro tom ou no terceiro. Sempre que você estiver revisando sozinho, aprendendo, tira todas as dúvidas. E eu estou lá disponível no Instagram, se você quiser tirar dúvidas, vai lá, Gurram Mandarim, @Gurram Mandarim, e você pode tirar dúvidas a qualquer momento. Eu não sei, dependendo da quantidade de dúvidas, se eu vou conseguir responder você. Não vou conseguir responder você, mas a ideia é que você tente tirar suas dúvidas, procure você, no Google está aí com várias informações, tire as dúvidas. E o terceiro é não seja egoísta. Eu estou com esse projeto de mostrar para todo mundo que mandarim é muito mais fácil do que parece. Então, se você tem aquele amigo que acha que mandarim é muito difícil, mostre esses vídeos para ele. Ou se você conhece aquela pessoa que está estudando mandarim em alguma escola, alguma coisa, mas está tendo dificuldade, está tendo alguma coisa, mostra isso para ele. Se esses vídeos que eu estou fazendo aqui ajudou você de alguma forma a aprender chinês de uma forma fácil, de você achar, isso daqui é mais fácil do que eu entendi, compartilha esse vídeo, passa para outras pessoas, não guarda esse negócio só para você, não. Eu quero espalhar esse projeto, eu quero ajudar muita gente a aprender mandarim, de preferência aprender mais chinês do que eu sei, mais rápido do que eu aprendi. Esse é o meu projeto aqui agora no YouTube. Então vamos lá, o que são os tons? A gente viu na aula passada como é que se pronunciam as coisas no pinyin, só que chinês é uma língua tonal. Não só o mandarim, mas várias línguas chinesas, quase todas elas têm uma tonalidade, o que a gente não está acostumado no Ocidente. E o que é essa língua tonal? É porque além da pronúncia, a gente tem que fazer no tom correto para ser compreendido. Ele é como se fosse música, como se fosse música.
Não, se eu canto uma música no tom errado, nas notas erradas, você não vai reconhecer essa música. Agora, se eu canto no tom certo, eu posso nem utilizar o vocal. Se eu fizer uma música instrumental na boca com os tons corretos, você vai reconhecer a música. Por exemplo, 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐. Eu imagino que a maioria de vocês tenha reconhecido essa música, apesar de eu estar falando em chinês, que é parabéns para você. Então, tons é exatamente isso. Se eu canto a música em um tom, você vai reconhecer essa música, independente do som que eu fizer. Se seja lá, 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 se seja ré, 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 qualquer coisa, você vai compreender esse tom. E o chinês precisa disso para compreender, porque cada pronúncia, ela, praticamente todas, não todas, ela pode participar de 4 tons. Mas antes da gente falar de tons, eu vou tentar deixar isso mais claro, como você consegue se concentrar no tom. Primeira coisa é que tom utiliza a outra parte do cérebro. Agora, eu não vou saber com precisão, posso estar equivocado e trocar os lados do cérebro, mas é o seguinte, foi descoberto que a linguagem entre as pessoas utiliza uma parte do cérebro que é o lado direito do cérebro. Isso é a coisa mais lógica, mais matemática, e a linguagem é isso, é você fazer conexões com os significados. Então, foi descoberto que o ser humano, quando se comunica, ativa alguma região do cérebro, o lado direito. E aí acreditava-se que todas as línguas eram assim, até que descobriram que nas línguas tonais você utiliza as duas partes do cérebro, a parte direita e a parte esquerda. A parte esquerda é que é responsável por associar os tons ao significado e não a pronúncia ao significado. Então, se você tem dificuldades com tons, a culpa não é sua, você não é burro, você não é incapaz do que é isso. É simplesmente a gente não está com o cérebro treinado. É como se fosse um músculo, onde você não vai conseguir carregar 1000 quilos num braço só, se você não treinar. Eu não sei se alguém consegue carregar 1000 quilos num braço só, mas enfim, vocês entenderam o que eu falei. Você tem que começar a treinar o seu cérebro, a conseguir perceber os tons, porque a gente não está treinado com isso. É uma coisa que a gente nunca percebeu. Não é uma coisa que é difícil, muito mais difícil do que as outras línguas. Não, é só uma questão de ser uma parte do cérebro, uma coisa que a gente não está acostumado a usar. Então, os tons é isso. Você vai compreender os tons nessa aula. Hoje, você vai sair daqui entendendo 100% como funcionam os tons, reconhecendo todos os tons do chinês e conseguindo fazer todos os tons, mas para você assimilar isso, absorver isso de vez e sair isso de forma natural, você precisa treinar, praticar, que nem uma musculação. Você tem que fazer isso várias e várias vezes até que isso fique automático. Então, a gente vai começar por aqui. Eu expliquei agora que os tons são música. Eu costumo falar brincando que chinês não fala, chinês canta, chinês não escreve, chinês desenha. É só uma brincadeira, gente, porque é mais, pra gente que é ocidental, isso é mais próximo de associar os tons às músicas e os ideogramas aos desenhos. Mas é escrita mesmo e é fala mesmo do jeito que eles estão falando. A gente tem tons na nossa língua, no português, para representar sentimento, para representar entonação na fala, se é uma pergunta, se é outra coisa, mas isso não muda o significado. No chinês muda. Tá? Então, da mesma forma que eu cantei o parabéns aqui, se eu cantasse de uma outra forma, mudaria a música e é isso que vocês vão entender. Então, para vocês praticarem, eu desenvolvi 2 técnicas recentemente que uma aluna Brenda, um abraço Brenda, ela até ajudou na nomenclatura aqui e inventou uma nova técnica, que é a seguinte: técnicas, exercícios para praticar o tom. Exercícios para o tom. Muita gente reclama do tom, acha que é difícil, não consegue reconhecer, e vocês vão sair daqui entendendo de uma vez por todas como é que funciona o tom. Eu inventei a técnica do lá, 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 e a Brenda me ajudou com o nome do cachorrês, cachorro chinês. Uma mistura de falar cachorrês com chinês. Vocês vão ver, cachonês. Vamos botar aqui cachonês. Que é a seguinte: quando a gente está pensando em tons, quando a gente está conversando, prestando atenção nos tons, a gente tem que olhar para uma outra coisa e não a pronúncia. Os tons no chinês, no mandarim, ele é mais importante do que a pronúncia. Você pode variar a pronúncia, tem muitos sotaques em chinês. Você pode falar, vamos lá, a palavra shi, que é o verbo ser, antes de entrar no cachorro, shi, no verbo ser, ele pode ser falado em algumas regiões shi, em outras regiões ele pode ser falado si, outras regiões falam si. Isso varia, você não pode se prender à pronúncia como aqui no Ocidente. A gente tem que se preparar, tem que ser o tom, tem que ser shi, quarto tom, não pode ser si, e a gente vai já entrar em detalhe nisso aqui. Então, o que é essa técnica aqui? Eu já ouvi muita gente falando que acha que é surdo para tom, isso não existe. Se você fosse surdo para tom, você não entenderia a música.
Tem pessoas que moram anos na China e não conseguem trabalhar os tons corretamente, e aqui vocês vão descobrir isso de uma vez por todas. Vamos lá. A técnica do lá, lá, lá é a seguinte. Quando a gente canta, quando a gente faz fica cantarolando, fica fazendo uma música, quando a gente não sabe a letra, o lá, lá, lá é a representação, mas você pode escolher qualquer sílaba. Você pode fazer tananã, você pode fazer dom, dom, dom. Vamos inventar um instrumento musical, beleza? Imagina um instrumento musical que você consegue fazer uma onomatopeia, é o som. Vamos lá, existiu o baixo a gente faz dom, 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 dom. A gente pode fazer a sanfona, fonforim, 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 fonforim. Você pode fazer o lá, 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 que é representar o vocal, mas enfim, você vai escolher um instrumento musical que você goste, que você possa reproduzir qualquer nota musical, cantar qualquer música, e você vai tentar falar as frases que as pessoas falam com esse instrumento, tá? Você pode até murmurando assim, também vale qualquer forma, mas você vai tentar repetir a coisa que a pessoa está falando desse jeito. Isso é falar com tons. Então, se a pessoa está falando em português, eu já estou muito atrasado, você vai falar lá, 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 lá. Ou então, se você pensar na sanfona, vamos supor, eu estou com muita fome, fonforim, fonfofofofo. Você vai falar isso da mesma forma que a pessoa falando, como se fosse representar. Pega uma música em outra língua, em inglês, que você não sabe cantar a letra. A gente faz aquele embromation. Aquele embromation está dentro dos tons. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se ligar nos tons. É como se a gente estivesse copiando a coisa sem saber a palavra. Nesse momento é que a gente está prestando atenção no tom. Entende? Então, parabéns para você, o exemplo que eu dei antes, e a gente cantar lá, 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 lá. Isso é que eu estou prestando atenção no tom e é assim que a gente tem que falar chinês. Esse é o lá, 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 você vai associar isso a uma música. Se você já toca um instrumento musical, se você já aprendeu algum violão, alguma coisa, você vai ter mais facilidade com esse método. Tem gente que tem zero familiaridade com música e por isso surgiu o método cachorronês. Eu fiz aqui besteira? Não. Cachorrês. Cachonês é o seguinte. A gente vai tentar falar o que uma pessoa fala, imitando um animal. O exemplo aqui é com cachorro, mas você pode fazer com gato, pode fazer com galinha. Então, a aula que eu estou dando agora, se eu falar essa frase em cachorronês, seria au, 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 au. Parece ridículo, mas você, quando tenta imitar um cachorro copiando alguém falar, você está prestando atenção nos tons, que é onde a gente quer se concentrar aqui. Então, pensar uma frase aqui. Eu falei recentemente no Instagram essa frase. Ser ou não ser? Eis a questão. Como é que a gente falaria isso com um instrumento musical? A do lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Se a gente fizesse uma sanfona, fom, foram, fom, fom, foram, fom. Ser ou não ser? Eis a questão. Com baixo, tom, dom, dom, dom. Tom, dom, dom, dom. Se fosse um cachorro recitando Shakespeare, ele falaria ser ou não ser? Eis a questão ficaria em au, 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 au. Uau, 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 uau. Se você consegue reconhecer isso, você está observando os tons e os tons estão fazendo significado para você. Espero que vocês tenham entendido essa fase, como funciona a língua tonal, onde a gente tem que prestar atenção. Então, sempre que a gente tentar falar chinês, a gente tem que repetir o tom de como o chinês fala. E quais são os tons? Agora a gente vai aprender de uma vez por todas. Se vocês têm dúvidas entre primeiro, segundo, terceiro e quarto tom, quem já está estudando chinês vai acabar com essa dúvida aqui. Vamos lá, prepara, junto aqui, eu até levantei, ficou mais alto por toda minha careca, vamos lá. O primeiro tom, vocês veem aqui na escala, ele é o mais alto quando a gente fala de música. Ele é o mais alto musicalmente e ele é constante. Então, como é que a gente fala esse primeiro tom? Tom, tom. Eu gosto de fazer uma associação dele com um sino. Imagina um sino, a gente pega o sino aqui, tom. Ele é um som constante. Então, qualquer sílaba a gente vai falar dessa forma. Por exemplo, eu vou botar aqui, se a gente pegar umas sílabas, vou pegar umas sílabas, todo professor de chinês usa um ma, né? Eu acho falta de criatividade, sendo que em chinês quase todas as sílabas têm 4 tons. Não vou usar com ma nessa aula, você não vai aprender com ma, eu me recuso. E agora é o seguinte, a gente vai aprender com wen, vamos aprender com wen. Então, o primeiro tom do wen fica wen, wen, wen. Beleza? Wen.
Se eu pegar outra sílaba aqui, lá da aula anterior, o pinyin, a gente fala tang, tang, tang. Esse é o primeiro tom. Imagina um sino e reproduz isso como se você estivesse imitando um sino. Tang, wen. Deixa eu diminuir isso aqui, porque aí a gente cabe tudo na mesma página. Isso. Tang, wen. Beleza? Esse é o primeiro tom. O segundo tom, eu gosto de fazer uma associação com pergunta. Presta atenção, isso é um pulo do gato, gente. Pouca gente dá todas essas dicas, assim, esses detalhes, o cachorreis, o lalala. O lalala é o meu pulo do gato. O lalala é o pulo do gato. Pulo do gato em chinês é mao tiao. Mao tiao. Né? Salto em chinês, pulo é tiao. E aí, gato é mao. Então, pulo do gato em chinês, isso não existe em chinês, tá? As pessoas não falam isso em chinês. Se você falar mao tiao com as pessoas não vão perceber. Mas mao tiao é minha dica aqui, pulo do gato. Mao tiao. E depois vocês vão aprender isso aqui. O que é mao tiao? Como é que fala mao tiao nos tons corretos? Vamos lá. Esse lalala é o pulo do gato, o cachorro-inês. Nunca vi nenhum professor ensinando dessa forma. E agora quais são os tons? O primeiro tom é wen, tan, voltando para onde eu estava. O segundo tom, com o mao tiao, o pulo do gato, é você lembrar de uma pergunta. Quando a gente faz pergunta em português, a gente está fazendo o segundo tom. Por exemplo, hã? O quê? Isso é o segundo tom. Então a gente faz when, tá? Então o primeiro tom é when. Lembra do sino? When. O segundo tom é when. Aqui fica tan, primeiro tom, e o segundo tom tan. Esse é o segundo tom. Fala em uma pergunta. O que é que muitos alunos têm dificuldade? Quando eles estão na aula de chinês, dentro da sala de aula, eles perguntam se o tom está certo. Eles falam o tom ao mesmo tempo que perguntam. E muito professor nativo não percebe isso. Então, quando o professor fala, ó, repete o primeiro tom, tan, aí o aluno, tan, ele fez o segundo tom sem querer, porque ele queria saber se estava certo. E eu só sei isso porque eu já passei por essa dificuldade. Então, sempre que vocês quiserem saber, o professor de vocês, se está correto o tom, vocês têm que fazer assim, tan, está correto? E o segundo tom é tan, já é o tom da pergunta. Tranquilo? Então, olha a diferença, tan. Isso daí são os dois tons. Quem está achando a mesma coisa, eu vou fazer o exercício, olha só, pulo do gato, mao tiao. É o seguinte, como é que você sabe que os tons são diferentes? Você repete esse tom exaustivamente e coloca um outro tom para você perceber um padrão. E aí, quando tem a quebra de padrão, quando você muda o tom, você vai perceber que ele é diferente dos outros. Por exemplo, vamos supor que existia um piano aqui, que eu aperto a tecla when. Se eu ficar apertando assim, ó, when, ele vai ficar when. Aí se eu aperto a tecla que seria do segundo tom, ia fazer when, tá? Então fica assim, when. Vocês percebem que o segundo tom é bem diferente do primeiro? A pronúncia é igual, mas o tom é diferente. Se a gente tem que prestar atenção no tom. Lembra lá do lalala e a técnica do cachorrês, cachonês. O cachorro falando chinês. Então vamos lá. O terceiro tom, eu não vou explicar ele agora. Por quê? Porque ele desce e sobe. Olha aqui no gráfico, ele tem uma descida e depois tem uma subida. A gente ainda não aprendeu a descer, só aprendeu a subir. Então, a gente vai aprender o quarto tom e depois eu volto para explicar o terceiro. Vamos lá. O quarto tom, ele é descendo. Então, o primeiro é when, o segundo é when. Essa descida do tom, normalmente, as pessoas em mandarim fazem ele de forma brusca. Então é when. Ele é mais forte. Então, não tem como confundir o quarto tom, vocês têm que fazer when, rápido. Imagina que tem um acento agudo, vocês vão fazer a sílaba forte. Tim, descendo sempre, né? When. Então, a gente aprendeu 3 tons. Vamos lá. O primeiro tom, eu vou fazer aqui com tan agora. Tan, primeiro tom. O segundo tom é tan, tom de pergunta. E o quarto tom, ta. Quarto tom é forte. Ta. Beleza?
E agora a gente vai aprender o terceiro tom. O quarto eu acho que é bem fácil de reconhecer, é um tom forte. Eu já vou mostrar para vocês isso aqui na prática, com um instrumento musical, com um apito. E vamos lá. O terceiro tom, ele desce e sobe. Eu tenho 3 dicas, 3 formas de você pensar nele para que você não esqueça nunca mais. A primeira é você fingindo que vai fazer o quarto tom e desiste no meio do caminho e sobe. Então, se o quarto tom é when, aí a gente desiste no meio do caminho e sobe. Faz when, e faz uma pergunta no meio do caminho. Essa é a primeira dica. When. A segunda é como se fosse um trampolim. Imagina um trampolim que a gente está aqui pulando. Deixa eu me ver aqui. Isso, a gente está aqui pulando, a gente faz isso para depois pular de vez. O quarto tom é a queda de vez. Então, o trampolim é como se a gente fingisse que fosse fazer. Faz tom, põe. Então, essa descida de um trampolim é o terceiro tom. Então, a gente faz when. Então, o terceiro tom vai até a metade assim, não desce tudo e sobe. Então, when. E depois a gente tem, por exemplo, ta. O terceiro tom, ele tem isso. Então, já ensinei a dica que é quase o quarto tom, você finge que vai ou não vai. Lembra do trampolim que faz esse impulso. E a terceira forma de lembrar é quando a criança está chorando para os pais, para a mãe, querendo alguma coisa no mercado. Não sei porque eu lembro disso. O terceiro tom me lembra isso. Ele parece que está falando todas as sílabas no terceiro tom. E aí você vai lembrar que você desce e sobe o tom da voz. Por exemplo, minha mãe, eu quero chocolate. Todas as sílabas aí, se você perceber, ele desce e sobe no tom. É assim que a gente tem que falar o terceiro tom. Me, wen, tang, ni, hao. Olha só, ni, hao é o terceiro tom. Ni, hao, não é ni, hao. Não é primeiro tom. Ni, hao, ni, hao. Não, nem no segundo. Ni, hao. É terceiro tom e terceiro tom. Ni, hao. Tudo bem que tem uma regrinha que varia o tom, quando tem 2 terceiros tons juntos, muda, mas isso deixa para depois. Não esquenta a cabeça agora. Se você falar no terceiro tom vai estar certo e depois você imita mais os chineses no jeito de falar. Vamos lá. Primeiro tom ficou wen. Segundo tom, wen. Terceiro tom, wen. Quarto tom, wen. Contando agora. Tang, 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 tang. Viu como é fácil diferenciar os 4 tons? Tang, primeiro. Tang, segundo. Tang, eu escrevo terceiro. E tang, quarto tom. Agora eu vou fazer isso com esse apito aqui. Gente, 2 coisas. Se vocês verem outro professor de chinês usando um instrumento desse, é cópia. É cópia. Tem muito professor de chinês me copiando aí. E vejam aqui o original. Tudo isso aqui é original, coisa minha. Pulo do gato. Não utilizar o mar para ensinar chinês. Todo mundo usa o mar. Todas as pessoas usam o mar. Usar esse instrumento aqui que vocês vão ver. E a técnica do lá e o cachonês é o exercício que vocês vão ter que usar para praticar o chinês, os tons, né? A técnica do lá e o cachonês, vocês podem usar com qualquer sílaba, com qualquer coisa. Faz na cabeça de vocês, como se vocês estivessem copiando o instrumento musical ou imitando um cachorro imitando aquilo, ou um animal, um gato, outra coisa, sei lá. Então vamos lá, como é que fica o primeiro tom? Olha a diferença aqui, ó. Esse é o primeiro tom, constante. O segundo tom ele sobe, ele faz assim, ó. Viu que é diferente do primeiro? Então o primeiro é when. Terceiro when. E o quarto tom, ele vai assim, ó. Então os 4 tons no apito fica assim, ó. Errei tudo, peraí. When. Simples assim. Pensa no instrumento musical, aquela técnica do lá ou do cachonês, e vocês vão fazer isso. Um outro exercício, olha só, outro pulo do gato que eu tive, eu aprendi com minha terceira mestre,
Eu sempre falo dos meus mestres, eu tive 8 professores de chinês, mais 12 mestres no total, mais 4 pessoas que me ensinaram técnicas. Minha terceira mestra, ela fazia esse exercício de alfabetização comigo. É o que eles usam para criança mesmo, para ter noção clara do que são os tons. A gente repete os 4 tons nesse ritmo, porque para mim, pelo menos, é mais fácil gravar a sequência de tons. Não gravar o terceiro sozinho, o segundo sozinho, o quarto sozinho, mas eu gravo a sequência dos tons. E aí depois fica automático eu buscar na minha memória qual desses 3 tons que eu tenho que falar. Por exemplo, when. A gente fazia esse exercício com todas as sílabas possíveis. Tan, 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 tan. Shi, 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 shi. Ni, 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 ni. Deixa eu ver mais que sílaba. Zou, 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 zou. Se você grava essa sequência de tons nesse ritmo, vamos lá, vamos fazer várias palavras aqui. Vou pegar zou, várias coisas do pinyin aqui da aula passada. Tem wen, tem tan, tem zou, tem shi, tem qin, tem... Que mais sons chinês a gente tem? Tem pa, tem... Eu não vou usar o ma, me recuso a usar o ma. Vamos lá. Ti, Gao. Isso aqui já é o suficiente. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar palavras em chinês que vocês já conhecem, palavras que vocês já sabem pronunciar, como oi, xie, xie. Vamos botar o xie aqui, xie. E vocês vão praticar ele sempre nos 4 tons. Sempre nos 4 tons, para esse exercício a gente memorizar bem o que são os 4 tons. Então vamos lá. Wen. Com tan agora. Tan, 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 tan. Zou, zou. Olha só, zou, ele é constante. Zou, zou, zou. Zou, 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 zou. Shi, 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 shi. Qin, 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 qin. Ba, 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 ba. Ti, 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 ti. Gao, 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 gao. Xie, 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 xie. Vocês gravam isso nesse ritmo, esse trecho do vídeo aqui do YouTube, vocês escutam isso aí várias vezes e vocês pratiquem, façam os exercícios para praticar os tons. E os tons vocês não vão aprender da noite pro dia, não é uma coisa assim, as pessoas falam comigo, me ajuda a treinar os tons como se eu desse uma dica milagrosa e no dia seguinte você fosse saber os tons. Não, isso é prática, como eu falei, isso é uma parte do cérebro que você não está acostumado a usar. Você tem que treinar muito tempo. Quando é que a gente domina o tom? Cara, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. O que eu estou dizendo aqui é que você entendeu os tons agora, você sabe fazer os tons e reconhecer os tons agora. Tipo, em 1 dia você consegue aprender, entender e compreender a essência do tom. Mas dominar, naturalizar isso dentro da gente, falar com naturalidade os tons, meio que sem pensar muito, isso demora. Eu não vejo ninguém que é acostumado com isso em 4 meses. Isso demora anos praticando. Não desistam, porque vocês, antes disso, já vão estar falando chinês, já vão estar sendo entendidos em chinês, já conseguem falar nos tons corretos, mas isso fica ainda meio que forçado. Eu estou dizendo quanto tempo demora para isso ficar natural, assim, para a gente nem pensar, tá? Mas em 6 meses, 3 meses, a gente consegue conversar isso de uma forma legal. Bom, eu não sei o que faltou aqui mais, deixa eu ver, eu já fiz os exemplos, já fiz os exercícios, algumas dicas, é isso. Os exercícios que você tem que fazer é isso e o o cachonês, você faz isso na sua cabeça, você pega o que as pessoas estão falando por aí, na rua, não sei o que, e fala isso dessa forma. Você pode falar em voz alta, mas a ideia é que vocês percebam os tons. Se vocês quiserem, vocês gravam no celular, pega um áudio, grava o celular e depois se escuta, vê se está parecido, vê se lembra o o cachonês, sei lá. Pratiquem isso. Isso daqui foi meu pulo do gato de hoje. Eu vou estar sempre usando esse termo agora, Mao Tiao, pulo do gato. E se vocês tiverem qualquer dúvida de tom, manda para mim. Tem só o seguinte, lição de casa, pratiquem qualquer sílaba aqui nos 4 tons. Se vocês tiverem na dúvida, quiserem que eu escute para dizer, tá correto, é assim mesmo que faz, pode mandar à vontade, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre tons. E é isso, a aula hoje, mais direta, mais rápida, com o nosso... gravada hoje, não foi ao vivo, mas vai ficar aí para quem quiser aprender tom e estamos lá. Essa foi a aula de hoje e a gente se vê na próxima, qualquer sexta-feira dessa, uma live. 再见!